Boas guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, como de costume. Hoje vamos fazer uma review. Sim. E não é deste livro. Ainda não acabei. Entretanto, meti-o em pausa e comecei a ler outro livro que, entretanto, já acabei. E, entretanto, comecei a ler este aqui. Portanto, não sigo as minhas promessas de livros, mas estejam sempre atentos aqui, porque normalmente terá sempre aqui 1 ou 2 livros, 3 ou 4, não sei, depende daquilo que eu quiser ler. Mas pronto, estamos a desviar-nos do assunto. Vamos, portanto, fazer a review do livro que estava aqui, precedentemente, no último livro. Se vocês não viram, vão ver já a seguir ao intro. E então, de que livro é que nós vamos falar? Tenho aqui. Como sempre, está sempre aqui na minha mesinha. E é O Homem em Busca de Sentido. Ou O Homem em Busca de um Sentido, de Viktor E. Frankl. Traduzido por, como sempre, espera aí, vou-vos dizer que eu não gosto de vos mentir. É traduzido por Francisco Gonçalves, traduzido do inglês. É a 11ª edição, portanto, este livro sofreu maioritariamente com 3 reedições, em que o autor acrescentou 3 trechos adicionais no final sobre a logoterapia, que depois vamos falar um bocadinho mais no final do vídeo. Mas do que é que fala então O Homem em Busca de um Sentido? Para começar, Viktor Frankl é um sobrevivente dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial de Auschwitz. Se bem que não foi esse o campo de onde ele foi libertado, mas ele passou por lá. E ele basicamente, neste livro, o que ele vai tentar nos mostrar, e são grandes lições que podemos aprender realmente com a maneira como ele via o facto de ele estar num campo de concentração. E ele basicamente ensina-nos várias lições, mas as que me ficaram mais marcadas é que nós realmente temos o poder de decidir como reagir às situações que nós temos na nossa vida. E aliás, é isso que vai determinar se efetivamente sobrevivemos ou não, espiritualmente falando. Porque a nível do corpo, realmente conseguimos adaptar-nos até às mais extremas exigências, por muito que nós achamos que não. E podemos ligar aqui várias coisas, mas eu não quero fazer disso o ponto deste vídeo. O que eu quero que vocês entendam é que este livro tem muitas lições e muitos abrolhos e muitos exemplos que vos deixarão literalmente a pensar o que é que eu ando a fazer com a minha vida. E principalmente para vos envergonhar, e peço desculpa de ser assim mesmo, ir logo ao ponto da ferida, mas este livro vai literalmente envergonhar-vos, porque vocês vão ver exemplos que ele passou e de como ele conseguiu encarar ainda assim a vida, enquanto que vocês muito provavelmente só porque perderam um iPhone há 2 semanas atrás ficaram tristes e a vossa vida acabou. Enquanto que este é um homem que literalmente perdeu tudo, até inclusive a mulher da vida dele, porque a mulher dele morreu, entretanto, ele só o soube quando foi libertado, e mesmo assim ele encontrou um sentido para tudo aquilo. Aliás, ele quando estava dentro do acampamento, dos campos de concentração, ele encontrou sentido para a vida dele. Ele encontrou razões para se manter vivo e não se deixar abandonar à má sorte ou à boa sorte. Percebem? E então ele também desconstrói esse encarar da situação em 3 fases, digamos assim. E ele descreve as fases da psicologia do prisioneiro que entra pela primeira vez no campo de concentração, quando ele realmente começa a se habituar e quando ele realmente aceita. E ele fala isso tudo de um ponto de vista psicológico bastante interessante. Ele descreve várias situações que ele passou, desde estar a curar alguns pacientes com febre tifoide na altura, que está sob nutrição, e ao facto de eles estarem literalmente a trabalhar durante invernos rigorosos com rigorosamente nada para vestir, com sapatos enlamaçados, com sapatos molhados, quase a roçar a gangrena, estão a perceber? Ele faz dá-nos várias passagens daquilo que era a realidade no campo de concentração.
E aquilo que pode chocar muita gente nem é tanto, pelo menos para mim, como é óbvio, é a minha opinião, mais uma vez. Aliás, uma review não mais é do que uma opinião. Mas, na minha opinião, o que me chocou mais não foi tanto o que eles passavam, porque havia trechos de, literalmente, guardas a baterem nos prisioneiros por razão nenhuma. E não foi isso que me chocou, mas antes, e de um sentido positivo, foi o facto de, mesmo apesar disso, as pessoas que estavam nos campos de concentração conseguiam ainda assim atingir um certo grau de felicidade. Parece estúpido, eu sei. E não é concebível na nossa mente que pessoas que passaram pelo campo de concentração tenham realmente encontrado algum tipo de felicidade. E isto leva-nos à grande pergunta. Aliás, duas perguntas. O que é realmente a felicidade? E não será a felicidade mais do que uma relatividade? Ou seja, será que a felicidade ou a definição que nós temos de felicidade não será relativa? Citando Einstein, tudo é relativo, se bem que ele nunca disse isso, mas para a teoria da relatividade que ele impôs até na própria época, porque Einstein foi ele que acabou por criar, entre aspas, a bomba atómica, que acabou com a Segunda Guerra Mundial, em certos aspectos, em certos pontos, mas isto é um paralelo temporal daquilo que se passava enquanto Viktor Frankl ainda estava no campo de concentração. E se formos a ver, tudo é relativo. Não será a felicidade também relativa? Não será o sentido da nossa vida também relativa? Percebem? Não há um... Eu, pelo menos, depois de ler este livro, eu compreendi que a felicidade e a busca de um sentido para a nossa vida realmente é relativa. E realmente é subjetiva. Depende muito de cada um. Não há aquela verdade absoluta. Existe sim, se formos a ver de um ponto de vista de alma e de energias, existirá sim um conglomerado, não é um conglomerado, mas existirá sim uma unificação global em todas as pessoas estão unidas através dos pensamentos, essas coisas, mas isso já é mais num nível espiritual muito mais avançado, que não é, e que eu acho que não é o caso dos meus seguidores, pelo menos neste momento do meu canal. Mas se descermos um bocado à terra, digamos assim, a busca de um sentido é subjetiva. E ele no final, depois de passar tudo, portanto, ele explica todo o seu percurso, não todo em detalhe, mas explica todo o seu percurso no campo de concentração, desde que chegou nele até ao dia em que foi libertado. E ele fala depois, na parte da logoterapia, que é já no final do livro, de uma coisa muito interessante que eu acho que vocês devem saber, e eu aconselho-vos vivamente este livro, que é: existem 3 maneiras para encontrar sentido na nossa vida. Existe a completação de uma obra, ou seja, criarmos algo, e se formos a ver nos tempos passados ou nos anos de história, existiu várias obras que foram completas por grandes artistas e por grandes cientistas e pessoas de renome que criaram realmente alguma coisa, como Thomas Edison, como Albert Einstein, já que estamos a falar dele, como Stephen Hawking, como várias pessoas ao longo da vida deles e da carreira deles completaram uma obra. Podemos também, portanto, nesse campo também entra a parte das experiências, portanto, se encontrarmos o sentido da nossa vida numa experiência qualquer que teremos. O segundo motivo, ou a segunda maneira de encontrarmos o sentido da nossa vida, é ao conhecermos alguém. Temos alguém especial na nossa vida, ou um amor especial, ou uma relação especial. Percebem? Encontrarmos sentido aí. Que eu acho que é onde maioritariamente as pessoas vão buscar o sentido da vida delas. Esta é a minha opinião, mais uma vez. E a terceira maneira de encontrar um sentido para a nossa vida prende-se ao sofrimento. E atenção, porque Frankl, ele é muito preciso quando diz que não precisamos de sofrimento para encontrar sentido para a nossa vida. Ele antes, com este livro, queria demonstrar que apesar do sofrimento, que apesar da dor, apesar de tudo aquilo que ele passou, ainda assim conseguia encontrar uma razão para se sentir vivo, para dar sentido à vida dele.
Eu acho isso não é utópico, porque isto não é mais uma utopia. Isto é verídico. Isto é uma... Não vou chamá-la vítima, porque, de certa forma, ele não me pareceu ser uma vítima, mas mais uma pessoa que venceu a guerra à maneira dela. Percebem? Não consigo interpretar este homem como uma vítima. Não o consigo ver como uma vítima. Vejo-o como uma pessoa que realmente encontrou paz com ela própria, apesar de todos os infortúnios que teve, e conseguiu tirar dessa experiência o melhor que pôde. Porque ele depois acabou por ele já era médico antes, psicoterapeuta, aliás, e foi ele, aliás, o pai da logoterapia, daquilo que eu pude perceber. E ele, depois de ter acabado, depois da Segunda Guerra ter acabado, ele acabou por ficar em Viena e fez todo o seu percurso, até à sua morte em 1997, se não estou em erro, fez todo o seu percurso a ajudar as outras pessoas a encontrarem o sentido da vida delas. Portanto, foi uma pessoa que lhe foi retirado tudo, perdeu os pais na guerra, perdeu a mulher, perdeu os amigos, aliás, perdeu inúmeras coisas, perdeu o trabalho da vida dele, porque ele tinha um manuscrito antes de entrar para o campo de concentração, que mais tarde acabou por reconstruí-lo pedaço a pedaço, mas perdeu no início. Ele podia ter basicamente baixado os braços, ele podia, que aliás foi como muita gente na altura fez. E atenção, eu não digo que toda a gente deveria ter seguido o exemplo dele, porque eu não sei o que é estar num campo de concentração, eu não quero nem sequer imaginar o que é que me poderia ter acontecido a mim. Será que eu iria reagir da mesma maneira? Não sei, mas as pessoas não reagem todas da mesma maneira, e não nos cabe a nós também dizer de que maneira que as pessoas têm ou não têm que reagir. Nós próprios temos que nos dizer a nós próprios como é que temos que reagir e como é que nós queremos reagir, até porque nós somos livres para isso. E esse é o ponto principal deste livro, é que nós temos reações e nós podemos reagir da maneira como queremos, e esse é o ponto mais alto da nossa liberdade. A maneira como escolhemos em reagir às coisas que nos acontecem. E atenção, eu não sou nenhum pró nisto. E aliás, eu ando a tentar implementar isso na minha vida e é difícil. Pelo menos para mim, ainda é um bocadinho difícil aplicar este tipo de coisas no dia a dia. Eu ainda me enervo, eu ainda reajo a quem tem algumas coisas que me dizem. Mas é um trabalho, é um processo que podemos facilmente colocar na nossa vida. Leva trabalho e leva tempo, sim, mas também Roma não foi construída num dia, foi construída em muito mais tempo do que isso. Até o mundo, para os crentes do meu canal, não sei se vocês acreditam em religião ou não, mas Deus também não criou o mundo em um dia, foi em 7 dias e ao 7º ainda por cima descansou. Portanto, não se forcem a fazer coisas que vocês também não querem. Deixem as coisas seguirem de uma maneira natural, ou que a vossa vontade também vos faça ir pelo caminho certo, se podemos dizer assim. É um livro que eu recomendo. É um livro que, para os mais sensíveis, se calhar pode chocar. Eu nunca sei muito o que é que pode ser sensível ou não, porque eu não consigo me sensibilizar do género de ficar chocado com este tipo de testemunho. Houve algumas passagens que me deram calafrios, porque nós temos sempre aquela imagem da Segunda Guerra Mundial, mas nunca sabemos realmente o que é que se passou lá dentro, até alguém nos dizer, até alguém que passou por lá nos dizer realmente como é que era a realidade de lá dentro. E é engraçado ver como um homem consegue encontrar efetivamente sentido para a vida e felicidade de uma maneira ainda que restrita, e consegue na mesma encontrar esse tipo de sentimentos, percebem? Acho que é inspirador. Acho que é uma lição que toda a gente deveria aprender. Principalmente nós que, num paralelo histórico, nessa época estávamos a passar pela ditadura salazarista. Aliás, sim, foi nessa altura, foram 40 anos de ditadura, acho, se não estou em erro. Não sei, tenho uma amiga minha que vai escrever em comentário quando é que começou, de certeza, portanto fiquem atentos aos comentários e se quiserem corrigir-me, por favor, corrijam. Mas estávamos num paralelismo temporal a sofrer também uma grande ditadura
Se calhar podemos comparar isso também como um campo de concentração, mas a larga escala. Claro que não tínhamos, eu não sei, também, não é? Não vivi nessa época e eu nasci 20 anos depois de ter acabado essa ditadura, mas os meus pais ainda passaram por essa ditadura. E daquilo que eu sei dos meus pais, também não era fácil, e aqueles tempos não eram fáceis. Era escravidão, se podemos dizer assim, ou pelo menos era o mínimo dos mínimos que recebiam em termos de comida. Aliás, quem nunca ouviu a famosa frase dos avós, se calhar, ou dos pais, que na minha época uma sardinha dava para 7, por exemplo. E isso representa também um bocadinho o que a nossa população passou na altura. E é incrível ver, para tentar fazer aqui uma relação, é incrível ver como um povo que passou... Claro que nós somos 10 milhões, na altura não sei quantos milhões éramos, mas a nossa população hoje em dia são 10 milhões. Nos campos de concentração acho que morreram mais de 1 milhão de pessoas, mas havia outros tantos que ainda continuavam a fazer trabalhos de escravo. Sei que não há muita comparação que possamos fazer a nível humano, mas são duas espécies de ditaduras diferentes que fizeram dois estilos de pessoas diferentes sofrerem na mesma, porque foi sofrimento. E se calhar, se essas pessoas todas lerem este livro, se calhar vão encontrar um sentido para aquilo que passaram no passado, ou para aquilo que estão a passar agora. Portanto, é isto. É um vídeo que eu, queria-vos fazer uma reviewzinha deste livro, para vocês, se calhar, lerem. É rápido de ler, são 150 páginas, se não estou em erro, vou-vos dizer. Eu digo-vos sempre quantas páginas é que tem. Tem 159 páginas. A 11ª edição é a edição mais atualizada e mais recente. O autor já morreu, portanto não haverá muito mais acréscimo de material a este livro, pelo menos acho eu. É da editora Lua de Papel, portanto, se vocês quiserem procurar pela editora, podem procurar assim. Tem na Bertrand. Não estou a ser pago para fazer publicidade, é simplesmente onde eu compro todos os meus livros. Portanto, O Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, incluindo Auschwitz. Um livro que eu recomendo e que vos vai, em certa parte, mostrar-vos o caminho para o sentido da vossa vida. Portanto, se gostaste deste vídeo, deixa um like, deixa um comentário, nem que seja só para me corrigir quanto a quando é que nós passamos a nossa época de ditadura. Não te esqueças também de subscrever se ainda não és subscrito. Eu gosto quando vejo mais um subscrito, não é? Faz-me sentir com que o meu trabalho está realmente a começar a ficar cada vez mais importante. E por hoje é tudo. Para a semana há mais. E até à próxima, pessoal.